Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tópico que é simplesmente fascinante: a emissão acústica. Pensa nisso como se a gente estivesse aprendendo a ouvir a linguagem secreta dos materiais, uma forma de entender o que eles estão sentindo quando estão sob pressão, muito, mas muito antes de qualquer dano aparecer. Vamos começar? Agora para pensar um instante. E se uma ponte, um vaso de pressão, um equipamento supercrítico pudesse mandar um sinal, um aviso claro antes de uma falha que poderia ser catastrófica? Pois é, isso pode parecer ficção científica, mas não é. Essa é exatamente a questão central que a tecnologia de emissão acústica busca resolver. Então, tá, mas como é que isso funciona na prática? A resposta para essa pergunta está em entender o que de fato é a emissão acústica. Vamos juntos desvendar esse som que a matéria faz quando está sob tensão. A definição técnica diz que é uma rápida liberação de energia acumulada. Traduzindo isso para o nosso dia a dia, imagina uma microfratura se formando lá dentro de uma peça metálica, ou uma fibra se rompendo dentro de um material compósito. Esse evento minúsculo libera um pulso de energia, quase como um estalo bem pequeno e instantâneo, lá no coração do material. E aqui vem a parte mais legal. Essa liberação de energia não é silenciosa. Ela gera uma onda acústica que viaja pelo material em todas as direções. Pensa nas ondas que se formam na água quando a gente joga uma pedrinha. É a mesma ideia. É como se fosse um minúsculo terremoto acontecendo dentro da própria estrutura. Certo. Então já entendemos que existem esses sons. Mas de onde eles vêm? O que exatamente causa essas liberações de energia? Vamos dar uma olhada nas fontes desse sinal. Agora, aqui a gente tem uma distinção bem importante. Existem dois tipos principais de fontes. De um lado, temos o que a gente chama de emissão contínua. Pensa nela como um ruído de fundo, sabe? Um chiado constante, tipo o som de um vazamento numa tubulação. Já do outro lado, tem a emissão transiente. E são esses eventos que realmente nos interessam. Eles são como pops, estalos discretos, que a gente consegue separar um do outro. É o som de uma trinca crescendo, por exemplo. E por que esses pops são tão importantes? É simples, porque cada um desses eventos transientes, cada pulso que a gente consegue identificar, geralmente sinaliza uma mudança real e muitas vezes irreversível no material. É literalmente o som do dano acontecendo em tempo real. É o aviso que a gente estava procurando desde o começo. Beleza, entendido. Existem sons de falha acontecendo lá dentro dos materiais. A grande pergunta agora é: como é que aqui do lado de fora a gente consegue ouvir esses sussurros? Vamos ver como funciona o processo de detecção. O processo todo é bem engenhoso. Funciona assim, em 4 passos. Primeiro, a fonte, aquela microtrinca, libera a energia. Segundo, essa energia viaja como uma onda até chegar na superfície do material. Terceiro, um sensor supersensível que está colado ali na superfície capta essa vibração minúscula. E por fim, o sensor faz a mágica. Ele transforma essa vibração mecânica num sinal elétrico. E esse sinal a gente consegue analisar num computador. Ou seja, transformamos um evento físico em dados. E tudo isso nos leva à parte mais importante, né? Por que todo esse trabalho para ouvir os materiais? Qual é o impacto real disso para a segurança, para a engenharia? Bom, as aplicações são realmente cruciais. Com a emissão acústica, é possível detectar o crescimento ativo de uma trinca, monitorar se a corrosão está avançando, identificar vazamentos mínimos em tempo real e, no geral, avaliar a saúde de uma estrutura. O objetivo final é sempre o mesmo: ter um aviso prévio para prevenir falhas que poderiam ter consequências devastadoras. Vamos então fazer um rápido resumo dos pontos essenciais que a gente viu até aqui e já pensar nos próximos passos. Se tem uma ideia para levar daqui hoje, que seja esta: a emissão acústica é a tecnologia que nos permite ouvir a voz de um material. Ela nos dá a chance de agir quando o problema ainda é só um sussurro, muito antes que ele se transforme num grito de falha. Isso simplesmente muda o jogo na hora de gerenciar a integridade dos equipamentos. E se essa nossa conversa sobre os fundamentos da emissão acústica foi útil e trouxe algo novo, considere deixar o seu like e se inscrever aqui no canal SST Preto no Branco. Esse apoio é o que nos fortalece e permite que a gente continue trazendo mais conteúdos técnicos e relevantes como este. Para fechar, fica uma reflexão. No ambiente de trabalho, nos equipamentos que nos cercam, que tipo de falha poderia ser prevenida se a gente tivesse a capacidade de simplesmente ouvir o que os materiais estão dizendo? É uma pergunta poderosa.
Muito obrigada pela atenção e até a próxima.